seja bem-vindo. Vamos iniciar um programa maravilhoso que nós vamos falar sobre ansiedade, campos vibracionais e muito mais. Rola a vinheta! Bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. No próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Hoje, conectando assuntos extremamente atuais com técnicas ancestrais que vão nos ajudar a ter o bem-estar que todos nós merecemos. E para esse assunto de hoje, eu convidei o professor Dali. O Dali é professor, ele é terapeuta, ele é psicoterapeuta e muito mais. Dali, por favor, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui novamente, já é a segunda vez que está participando aqui no nosso programa. Por favor, eu pedi para você se apresentar para o pessoal. Claro, gratidão, em primeiro lugar, por estar aqui. Uma alegria estar aqui na STV, esse programa tão especial, que o Marco tem feito com um grande brilhantismo. E a gente, cada vez mais, precisa ouvir assuntos, né, e acessar conhecimentos que são necessários para o nosso tempo. É fundamental isso. Eu sou em primeiro lugar, eu sou uma pessoa eu sou um estudioso, né? Eu sou um pesquisador, além de professor em algumas áreas de comportamento humano, desenvolvimento humano, treinador na área de programação neurolinguística, né? E estudioso de antropologia, sociologia, na parte também da espiritualidade, religiões, e venho aprofundado cada vez mais na mecânica quântica, na física quântica, em estudos de terapias que atuam na mente e no cérebro e impactam no corpo físico. Então, eu tenho pesquisado muito há vários anos como eu posso ter uma qualidade de vida melhor e oferecer qualidade de vida melhor para os meus pacientes, para os meus mentorados, para as pessoas que estão buscando hoje um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, né? E trabalhar com recursos que você pode tirar da natureza, ou então que você possa você mesmo se auto-aplicar, respeitando o que a gente consegue ver que está disponível para nós nos recursos que a gente tem. Né? Então, hoje eu atuo como psicanalista e também como um terapeuta sistêmico. Quando eu digo sistêmico, é porque eu enxergo, eu tenho um olhar de todo o sistema. Eu não posso olhar uma coisa separada, então eu vou olhar todo o funcionamento de como essa pessoa está, como a vida dela está em várias áreas, né? Como que ela está se comportando, né? Então, a gente tem essa mania, às vezes você vai olhar um ângulo, você vai fechar aquele ângulo, mas de repente você tem várias situações que estão interligadas. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente ter um olhar sistêmico. A pessoa, a família que ela está, muitas vezes a parte do trabalho, o ambiente físico interfere muito também. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, realmente, esse olhar geral é extremamente importante. E hoje, as pessoas, a gente tem vivido em ambientes, que, às vezes são ambientes estressantes, né? Ambientes que te fornecem uma frequência negativa, né? Uma estrutura que vai abaixando mesmo, é denso, né? É importante que a gente tenha esse discernimento, que o ambiente a gente cria, pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, pode ser o seu local de trabalho, tua sala, tua mesa. A música que você escuta, Exato. O filme que você assiste. Tudo isso impacta na minha saúde interna, minha saúde mental e emocional, impacta também nas minhas relações interpessoais. Então, da mesma forma que eu tenho essa consciência, eu passo a selecionar, eu passo a escolher de uma forma mais seletiva, o que eu quero ouvir, com quem eu quero estar, né? Que tipo de mensagem eu quero ouvir. Né? Certas músicas, elas têm um impacto muito profundo no nosso subconsciente. Né?
E a gente sabe, tem um estudo do Instituto Masaru Emoto, um estudo do Japão, na qual você coloca vários tipos de músicas e ela altera a molécula da água. Ela altera como a água se comporta reagindo àquele som. Da mesma forma, existe uma pesquisa que fizeram com arroz, por exemplo, Sim. que é famosa também, que colocou uma fita escrito "Eu te amo" e a outra "Eu te odeio" no Isso eu já arroz. fiz em casa. É incrível como o "Eu te odeio" mofa e o "Eu te amo" permanece intacto. Sim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a intenção, existe uma intenção naquela palavra. Até a palavra escrita tem poder. Assim como os sons, as imagens, o gráfico, a geometria sagrada, que é uma ciência ancestral, ela traz uma informação que sim, ela altera o seu ambiente. A radiestesia, que é uma ciência também milenar, ela trabalha com isso. Eu venho estudando há cerca de 5 anos essa ciência e ela também é aplicada na saúde, né, a radiestesia. Então, você pode, sim, através de gráficos, através de elementos, por exemplo, como uma planta que é adequada para o ambiente interno, uma planta que é adequada para o ambiente externo, já o Feng Shui, que é uma ciência muito antiga, chinesa, que é usada para harmonizar ambientes. Sim. Da mesma forma, a radiestesia também é utilizada, né? Então, é importante a gente entender que recursos que eu posso ter para melhorar a minha vida. E essas são coisas tão simples. Às vezes, você colocar uma planta no escritório faz uma diferença enorme. Às vezes, você limpar sua mesa. São coisas muito simples. E começar pelas coisas mais básicas, mais fáceis na sua vida, né? Onde existe ordem, existe equilíbrio, né? Onde existe desordem, a confusão está aberta para ser implantada. Então, quanto mais você pensar nisso, faz diferença. Eu entro no meu carro está totalmente bagunçado, tem lixo ali dentro, eu não limpo, né? Isso faz muita diferença, porque é um ambiente que você está presente. E aquilo vai impactar na sua vida de qualquer forma. E é incrível como não só o que está à vista. Você entra num quarto, por exemplo, tudo bonitinho, né? Aparentemente arrumado, mas se abrir a porta do armário... cai tudo em cima. Sim. É a mesma coisa que ele estivesse inteiro bagunçado, porque aquela vibração vai afetar. Exato. E a ansiedade, né? Como que ela aparece, tá, nos dias de hoje e o que ela realmente significa? Sim. Tá? É a vibração que traz ansiedade, a ansiedade que vai destruir com a nossa vibração energética? Excelente pergunta. Olha, a gente vive hoje na sociedade mais distraída da história da humanidade. E essa distração ela vem principalmente pela tecnologia, pela overdose de informação. Sim. Então as pessoas estão cada vez mais com aquela sensação, né, de muita informação, muita coisa. Imediatismo, urgência, senso de urgência, etc. Mas a questão é o seguinte, bom, o que importa para a sua vida? Que tipo de informação importa para você naquele momento da sua vida? Quem são as pessoas mais importantes para você? A ansiedade, um estado mental, é um estado mental na qual você está pensando, preocupando sua mente com o futuro. Então, eu digo que a ansiedade é excesso de futuro sem necessidade. Assim como o estresse é um excesso de presente, excessivo, né, desgaste, a palavra estresse significa desgaste, é um desgaste que você faz excedendo no momento presente. E já a ansiedade não, a ansiedade é você está pensando o que vai acontecer amanhã, você está prevendo coisas, né? Tem um estudo do Dr. Stephen Covey, que ele escreveu um best-seller chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro antigo, mas que fala uma verdade. Um best-seller. Né? 99% das preocupações não tem o menor efeito. E ansiedade são pré-ocupações mentais. Então, no momento que você está tendo uma preocupação, você está gastando energia à toa. Então, um dos recursos que eu falo é assim, gente, principalmente você entender o momento presente e entender a sua mente também. Eu tenho que viver 100% em estado de presença? Não necessariamente. Mas você precisa compreender o estado de presença, que é o conceito do aqui e agora. Do aqui e agora eu não estou no amanhã, eu não estou na segunda-feira, eu estou no hoje. Eu estou no agora, neste momento presente.
Se eu estou aqui nesse momento presente, eu tenho que me conectar com eu mesmo. O que eu estou fazendo? Qual que é a prioridade neste momento? Quando eu entendo o que é a prioridade, eu passo a selecionar. Não, tenho que fazer isso primeiro, depois isso. E aí você vai reduzindo a ansiedade. Então, a ansiedade ela pode vir de várias circunstâncias. Ambientes, pessoas, demandas, pressão interna e externa. Mas no momento que você entende a origem dessa ansiedade ou das emoções negativas que se repetem, você racionaliza essas emoções e fala, bom, eu consigo achar a raiz dessas emoções negativas ou dessa ansiedade. Qual que é o gatilho que dispara isso? O que faz eu ficar ansioso? Muitas vezes é uma coisa que está tão comum com algumas pessoas que ela repete aquele padrão, é uma programação mental que ela faz ela repetir aquela sensação e aquela emoção de ansiedade. Ela se acostumou a agir daquela maneira e nem percebe. E não percebe e se tornou uma coisa natural. Sim. No momento que essa pessoa para e fala, mas isso não é uma coisa natural, eu posso mudar isso. Eu posso fazer com que essa emoção ou esse sentimento, que essas emoções repetidas, elas possam ser transformadas, renovadas, reestruturadas. E como é que a pessoa vai conseguir perceber, primeiro, que ela está nesse looping autodestrutivo, né, e como é que ela pode identificar os gatilhos? Perfeito. Excelente pergunta. Primeira coisa é o seguinte, faça um review de uma semana sua e na sua cabeça pense assim, quais as emoções negativas mais se repetem? Você vai pensar, bom, essas emoções elas estão constantes. Se for a ansiedade, você sempre vai pensar, quando você está ansioso, você está fazendo o quê? Você está cozinhando, você está no trânsito, você está com quem? Que pessoas? Então, essas coisas, você fala, peraí, então a maioria das vezes que eu estou ansioso, acontece isso, isso e isso. O que faz disparar essa emoção e fazer com que ela se repita? É você acordar atrasado? Porque, na verdade, você pode mudar um padrão quando você conscientiza dele. Então, o primeiro degrau da mudança é a consciência. Consciência significa eu ter entendimento e clareza de quem eu sou, do que está acontecendo naquele momento. O piloto automático é o contrário do controle. O piloto automático, você não tem controle. Né? Quando você não quer controlar, você deixa o piloto automático conduzir. Deixa a vida me levar. Tem aquele filme antigo, Clique, né? Que é o controle remoto lá que você vai. Esse filme é maravilhoso, você não assistiu, mas ele te fala justamente essa metáfora. Eu tenho controle ou eu não tenho controle? Como é que eu faço para ter o controle, então? E se eu tenho controle, como é que eu estou controlando? Na verdade, você vai controlar as suas reações, Marco. Quando você controla as suas reações, você tem inteligência emocional e controle e equilíbrio emocional. Porque o mais difícil é você controlar a reação. Por exemplo, se alguém te fecha no trânsito, como que você vai responder? Como que você vai reagir? A questão é, se uma pessoa grita com você, como é que você vai reagir? Então, se você tem o controle de você, você não dá o direito de outra pessoa te tirar da paz. E isso é um exercício que não é de uma hora para outra. Isso demanda autoconhecimento, isso demanda sabedoria, sim. Isso demanda autoconsciência. E isso é um processo que as pessoas podem desenvolver, sim. Ah, mas como é que eu resolvo meu problema diário do meu dia a dia? Em primeiro lugar, identifique o que dispara a ansiedade em você. Se você identificar isso, você vai racionalizar e vai começar a pensar que aquilo ali pode ser resolvido, que aquilo ali pode ter uma solução. Então, a partir do momento que você consegue identificar a raiz da ansiedade, tudo muda. Então, eu tenho 4 perguntas para você achar a solução de problemas, que são muito fáceis e te ajudam. Em primeiro lugar, número 1, qual é o problema? Na maioria das vezes, as pessoas não sabem qual que é o verdadeiro problema. Então, se você identificar o problema resolvido, quando você identifica o problema definido, 50% resolvido. Número 1, qual é o problema? Número 2, qual é a raiz, quais são as causas desse problema? De onde que vem? Aí você já começa a ir para a solução. Tudo que se concentra aumenta. Você está concentrando no problema, ele vai se expandir. Então, quando você concentra na solução, você vai expandir também.
certo? Número 3, quais são as possíveis soluções desse problema? Quando você identificou o que é o problema, você já parte para identificar as raízes. Identificou as raízes, quais são as possíveis soluções? Terceira pergunta. E quando você já tem as possíveis soluções, você vai trabalhar o quê? Bom, eu já tenho agora, e aí você não vai sozinho achar essa solução. Muitas vezes você vai poder consultar alguém que está ali com você, que convive com você. Né? Se for numa empresa, você vai consultar seu par, seu subordinado, seu chefe, etc. Então você vai lá e acha as possíveis soluções. E a última pergunta, a quarta e última pergunta é, na sua opinião, qual é a melhor solução? Então você consegue sim, quando você faz essa racionalização, e você acha a raiz, acha o gatilho que dispara isso. Mas é necessário você parar. Eu costumo dizer, tem várias formas de você parar a ansiedade, né? Existe a doutora Shapiro, em Chicago, que ela fez um estudo dos movimentos dos olhos. Né? É interessante porque os nossos olhos, você consegue fazer leituras dos movimentos. Foi identificada uma tribo mexicana que anda olhando para baixo. Quando você olha para baixo muito tempo, você aciona o seu emocional. E quando você aciona o seu emocional, o que acontece? Você fica vulnerável. Você já viu aqueles momentos durante o dia que você começa a olhar para baixo? Uhum. Então você não fica muito tempo olhando para baixo, porque você fica vulnerável. Essa tribo que eu citei, do México, eles têm diagnóstico clínico de depressão, porque eles vivem andando para baixo. Por que os jogadores de vôlei, né, a maioria não tem depressão? Eles estão lá, né, jogando vôlei e olhando para cima, tá certo? Existe uma alça aqui, interna no nervo óptico. Quando você olha para cima, você aciona uma região que atinge o neocórtex, que é uma região positiva, que faz você se sentir estável e se sentir melhor. Vou fazer um exercício, vou te ensinar para você, que está em casa, um exercício para você bloquear a ansiedade imediatamente. Esse exercício é o seguinte, você vai tampar o seu olho esquerdo e com o seu olho direito você vai olhar para cima durante 5 segundos. Faz esse teste na sua casa, olha para cima, pelo menos, no mínimo durante 5 segundos, de 5 a 20 segundos olhando para cima. E você vai se sentir melhor. Tem algumas pessoas, não. Você tem que respirar e se acalmar em primeiro lugar. Respire, se acalme, tampe o olho esquerdo, olhe para cima com o olho direito. Esse é um exercício simples, terapêutico, baseado nesses estudos da doutora Shapiro, que faz você se sentir melhor e você bloqueia a ansiedade imediatamente aquilo ali. Basicamente, o que vai fazer você mudar esse piloto automático, essa confusão do seu dia a dia, é você parar e respirar. É um pit stop. Sim. Sentiu que está ficando ansioso, às vezes está disparando o coração, presta atenção na respiração, acalma a respiração que tudo vai começar a voltar para o normal. E olha só, se eu não fizer essa parada, não adianta nada, você vai continuar repetindo os seus padrões. Sim. E vai continuar. Eu quero parar o que está acontecendo, eu quero mudar. Primeira coisa, você já tomou consciência de que não dá para continuar do jeito que está. Certo? Então, você precisa mudar as suas fontes. Que fontes? Tudo que você vê, ouve e sente. Tudo que você vê, ouve e sente impacta na sua vida, diariamente. Então, a questão é o que você está vendo, ouvindo e sentindo. Quais são as suas fontes? As minhas fontes não são saudáveis, então você selecione fontes saudáveis de informação, de mensagem, de convívio de pessoas. Qual que é a sua biblioteca, os seus livros que você lê, né? As músicas que você ouve. Então a gente está falando de ambiente, a gente está falando de ciclo de influência. Né? Já dizia o Jim Rohn, que é um dos meus mentores na minha área de desenvolvimento humano, ele falava assim que você é o reflexo das 6 pessoas na qual você mais convive. Faz assim com a mão, você tira aqui, como se fosse aqui a tua família, e sobra 5. Essas 5 pessoas, esquece aqui a tua família, que não são a sua família. Quem são os seus melhores amigos?
Com quem você mais convive. Pensa neles agora. Como eles são? O que eles fazem? Eles são felizes? São prósperos? Quanto que eles ganham? Que ambientes eles frequentam? Que música eles ouvem? Que assunto que eles conversam? Essas 5 pessoas na qual você mais convive, você vai ser igual a elas. Ou seja, elas vão te impactar, porque a convivência faz diferença. Isso também faz parte de escolhas que nós fazemos diariamente dos ambientes que nós queremos acessar ou não. Então, a primeira coisa, primeiro degrau da mudança, consciência. Como é que eu tomo consciência? Analisando de onde que vem a raiz dessa emoção, seja ela negativa ou positiva. Se eu acho esse gatilho, eu vou trabalhar nele. Eu ensinei para você como que você acha a raiz desse problema. Achou a raiz? Então, você vai parar. Isso eu chamo de estado de presença. O parar é aprender a fazer uma coisa que você acha que você sabe. Como assim? Respirar. Respirar. Nós não sabemos respirar. Eu não sabia, é meio incongruente, né? Meio estranho. Você fala assim, você não sabe respirar. Como assim? Estou respirando agora? É meio estranho isso, né? Mas o que eu quero dizer é assim, imagina uma coisa que você faz, mas você acha que sabe. Mas eu estou falando de uma coisa chamada respiração consciente, que é a base do mindfulness, que é uma técnica desenvolvida para você entrar em estado de presença, em estado de consciência pleno, né? E quando você entra nesse estado de consciência pleno, você passa a mudar o teu raciocínio e as suas reações. Quando você aprende a respirar conscientemente, seja 5 minutos. Como é que eu aprendo isso, professor? Simples. Olha, tu senta num lugar confortável, principalmente se for em silêncio, melhor em silêncio, ou bota uma música, uma frequência vibracional. E você começa a encher o seu pulmão de ar e soltar lentamente. Começa enchendo o pulmão de ar, segura o ar por 3 segundos, 4 segundos, vai soltando lentamente. Só o fato de você fazer isso, tu já mudou o teu estado. Mas vamos exemplificar? Não. Vamos explicar melhor o que é esse estado de consciência. Perfeito. Eu quero até exemplificar isso através de um gráfico. E esse gráfico vai mostrar... eu criei um gráfico aqui que fala um pouquinho dessa questão do estado de consciência. A gente tem a base da pirâmide. Então a gente tem o nível animalesco, o nível da massa, o nível aspiracional, o individual, disciplina e o nível da experiência. O que é o nível animalesco? O nível da sobrevivência. É o nível de consciência que a pessoa está vivendo, ela está trabalhando e vivendo para sobreviver. Para quê? Para comer e para satisfazer as necessidades fisiológicas. Essas pessoas, elas estão o quê? Focadas no ambiente. E a pergunta é onde? Ela só está ali, ó, trabalhando para sobreviver. Isso é um nível básico de consciência. Trabalha, vai para casa, come, dorme, acorda, trabalha, só. É o tipo operacional, aquele linha de produção de fábrica. Sim. A pessoa vive igual um robô e ela está ali para ganhar aquele mínimo salário no final do mês e ela não pensa em melhorar, tá certo? Já a pessoa que começa a se relacionar com os outros, nessa metáfora da linha de produção, ela começa a se relacionar, ela já está no meio da massa, mas a pergunta dela muda, porque ela está focada já no comportamento. E a pergunta dela é o que eu posso melhorar, tá certo? Essa pessoa já saiu da base. Ela já se relaciona com outras pessoas, já tem um entendimento que não é só focado no trabalho, na sobrevivência. Porque ela começa a olhar o outro, ela começa a ver que ela tem dons, outras possibilidades, qualidades, características. O que eu gosto, isso me faz bem, isso me faz mal. Exatamente. Então aqui a pessoa começa a mudar o nível de consciência dela. Ó. E aí ela chega no terceiro nível da pirâmide, que já é um nível um pouquinho mais elevado. Algumas dessas pessoas já se tornam líderes ali, tá certo? Que é o nível das capacidades. Eu, como treinador profissional, as empresas trabalham esses 3 níveis aqui e batem no teto ali, ó, antes do verde. Chegam no amarelo. E elas ficam a vida inteira ali na técnica, trabalhando o quê? Capacidade, comportamento. Então, produtividade. Ela não passa, ela não atinge esse nível aqui, que é o nível da identidade, das crenças e valores. Ela não vai ali, porque ela não vai trabalhar crenças e valores, ela vai trabalhar só capacidades. Por que as terapias geralmente não funcionam? Por que muitos treinamentos não funcionam? Porque estão focados até o terceiro nível.
da pirâmide dos níveis neurológicos, que aqui eu estou explicando até no nível mais aprofundado, no nível de consciência. Então, olha só, ali você tem o estado da força, tá? Então, até os 3 primeiros níveis eles estão na força. 97% da humanidade está nesses primeiros 3 níveis de consciência. E as pessoas ficam ali a vida inteira, e alguns ficam uns 2 aqui a vida inteira e não saem disso, entende? E quando você começa a ter mais autoconhecimento, a sua tendência é trabalhar transformação individual. E se você só vai fazer isso quando você busca o conhecimento por iniciativa própria. Eu trabalho como consultor em empresas, às vezes indústrias também, fábricas, e eu converso com pessoas que nunca leram um livro na vida. E eu falo para elas, vamos começar a ler? E a pessoa fala assim, para que ler, né? E o incentivo para ela, você sabia que quando você lê um livro, você ativa 5 áreas no seu cérebro? Quando você assiste vídeo, você ativa só 2? O fato de você ler um livro faz com que você aumente a sua capacidade de imaginação e interpretação. Einstein já dizia, a imaginação é mais poderosa. Mas não vale entrar na internet e pegar o resumo daquele livro de 200 páginas em 20 linhas. Ah, eu conheço aquele livro, li aquele resuminho, ou escutei o áudio de 5 minutos. A gente está falando de raso, atalhos, né? Sim. Que Que é o que muita gente busca hoje. Não funciona. Porque, na verdade, por que o livro existe? Para você mesmo, através do seu filtro de percepção, você mesmo interpretar aquela mensagem. Que se você ler um livro sozinho, né? 2, 3, 4 vezes, cada leitura você vai perceber outras coisas, vai ter outros entendimentos. De fato. Então, o que é gostoso na leitura, o que é agradável numa leitura, é você descobrir por si mesmo como que aquilo ali pode fazer diferença para você, que é diferente do teu colega e do teu vizinho, tá certo? Então tem pessoas que nascem, vivem e morrem e não descobrem isso daqui. Não sabem que isso aqui existe. Quando você começa a perguntar o porquê, você sai da inteligência racional e você entra na inteligência emocional, que aí você passa a ter um autoconhecimento suficiente para se harmonizar ou para se equilibrar um pouco mais as suas emoções. E aí você trabalha uma transformação individual baseada em crenças e valores. O que é crenças e valores? Gente, muitas vezes as crenças são o quê? São paradigmas. O que é um paradigma? Ele é um conjunto de ideias que foi inserido no seu sistema pelos seus pais, pela sua escola, pelos seus avós, que você herdou aquilo. Você aceitou aquilo como verdade absoluta porque você era criança. Se a sua avó falou para você, meu filho, não tome manga com leite, porque você vai desmaiar. Quem já ouviu isso? Até hoje eu escuto pessoas que já ouviu isso? Não pode misturar manga com leite, mas elas tomam sorvete de manga. De manga, de mousse, né? E você sabe de onde que vem essa história? Você sabia que isso é uma história da época colonial de escravos, na qual os senhores de engenho, eles não permitiam que os escravos comessem manga com leite, eles colocavam, não come não, que vocês vão morrer. Porque a manga tinha vontade, o leite era... porque a manga era disponível, o leite era dos senhores de engenho, eles não queriam que eles tomassem os dois. Então, essa história foi inventada. A sua avó contou para você, e você achou que era verdade, e se tornou verdade para você. Sim. Eu estou dando um exemplo com uma brincadeira aqui, mas você imagina a quantidade de crenças que foram implementadas na sua vida que não são saudáveis, tá certo? Que estão travando o seu sistema. Eu dei um exemplo do Windows XP, que é um programa antigo, mas assim, você pode colocar um aplicativo de 10, 5 anos atrás que não funciona mais. E você quer continuar com ele, usando ele, sendo que não serve mais. Precisamos nos atualizar. Você precisa estar atualizando, porque você mesmo não é a mesma pessoa. Quando um homem atravessa um rio, nem ele é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos em constante mudança. Você não é a mesma pessoa de um mês atrás, muito menos de 5 anos atrás. Não é? Porque nós estamos o tempo inteiro mudando. A nossa opinião, a nossa opinião sobre nós mesmos, nosso conhecimento, nossos sentimentos. Você amadurece. Uma criança cresce. A tendência é nós amadurecermos. Não é? Então, nós precisamos sim evoluir. Nós precisamos sim ter percepções diferentes.
Quando eu fui para outros países, visitei culturas totalmente diferentes da minha, eu mudei a minha consciência, eu mudei a capacidade de percepção. A melhor coisa para você aumentar essa percepção é viajar. Principalmente para lugares que você não fala a tua língua, que tu vai Sim. entender culturas diferentes. Então, quando você chegou aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma transformação, porque você está buscando conhecimento, né? E aí sim, a tua pergunta é por quê? Você vai entrar na inteligência emocional. E quando você confrontar a sua identidade, descobrir quem realmente você é, o que você nasceu, eu falo do Ikigai. O que é o Ikigai? Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de existir, razão de ser. Quando você descobre o seu Ikigai, sua razão de ser, você passa a ter coesão interna. Você passa a disciplinar a sua vida de forma que você consegue viver em coerência. O estado de coerência ele é fundamental para você prosperar na sua vida financeira, profissional, na sua carreira, na área emocional. Se você não tem um mínimo de coerência, você vai criar situações e problemas até que você tenha coerência. Incrível. Ou fique só patinando e não vai para frente. Não vai para frente, entende? Então é fundamental que você entenda que isso aqui é uma representação gráfica disso, mas é claro que isso ajuda a gente a entender que enquanto você não buscar uma sabedoria superior, que aqui eu coloquei ali inteligência espiritual, e eu coloco a divisão entre força e poder, baseado no livro do Dr. David Hawkins, ele fala o seguinte, olha, a maioria das pessoas, 97% da população, está vivendo na força. O que é? Tudo à base do esforço. Vamos esforçar. Tem que trabalhar duro. Só que, na verdade, quando você sabe quem você é, identidade, você passa uma transformação individual, sabe quem você é, e começa a vivenciar os seus dons, talentos e habilidades, cumprir teu propósito na Terra, você começa a fazer diferença e você começa a ajudar pessoas. E aí sim você vai se conectar com o seu eu superior, com Deus, com a mente do universo. Você vai se conectar com algo mais elevado. Isso faz o quê? Que você realmente entenda a sua missão aqui. Porque, na verdade, você não pode ignorar que aqui é um tempo passageiro rápido que você passa, porém você tem que entender que é necessário essa sabedoria espiritual, e aí eu coloco inteligência espiritual, é algo que chega lá no teu processo de busca, né, dos buscadores de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, apenas 3% da população da Terra estão buscando isso. E é muito pouco, gente. E normalmente são as pessoas mais bem resolvidas consigo, as pessoas que têm mais felicidade consigo mesmo. Sim. Porque enquanto a gente não descobre a nossa própria identidade, normalmente nós vamos estar com amigos que não são os melhores, às vezes sim, mas normalmente não, e vamos estar trabalhando com algo que a sociedade indicou por causa de ganho financeiro, facilidade, eu estou seguindo o que meu pai fez, eu comecei nessa profissão. Quando a gente descobre a nossa própria identidade, normalmente as pessoas fazem transição de carreira. Uhum. E aí, normalmente, as pessoas começam a se sentir muito mais completas, felizes. Exatamente. Isso aconteceu comigo, né, Marco? Porque Comigo também. Você também. Eu vivi ali 20 anos ou mais no corporativo, até que um momento eu falei, mas peraí, isso não é o que eu quero para mim, isso não é a minha identidade, isso não é a minha essência. Sim. E quando eu comecei a fazer aquilo que eu amo, né, que é atender pessoas, que é ensinar, que é treinamento, que é aconselhar, que é atender pacientes, que é trabalhar com terapia, que é ajudar. Então isso, eu exerço a minha essência. Isso me traz uma satisfação, uma realização muito grande. Principalmente quando eu vejo que isso está fazendo diferença para alguém. Claro. Então, o que te move? O que te faz você se sentir vivo? O que faz você ter alegria, satisfação? É cozinhar? É tocar um instrumento? É ensinar? É escrever? O que é? Sabe? É cantar? O que é? Eu não sei. Você tem algum dom, algum talento, alguma habilidade único. Você é único. Então, quando você entende isso e passa a exercer esse dom teu, com certeza você vai encontrar a sua essência e colocar para fora esses dons que vão fazer diferença na sua existência. E aí sim, tudo isso que a gente está falando aqui, de interferências externas, isso vai saindo como se fosse uma fumaça. Porque você não vai ter mais essa ansiedade das coisas, mas vão ser coisas que vão vir esporadicamente.
que vão Angústia, sumindo. depressão, ansiedade, isso tudo fica efêmero. Todas essas estruturas, como depressão, ansiedade, elas vêm da falta de autoconhecimento e identidade, né? Dentro de você, e a consciência espiritual ela foi fundamental para eu ter essa compreensão, dentro de mim existe a centelha, alguns chamam a partícula de Deus, a centelha divina, o fragmento de Deus, o eu superior, o Espírito Santo. Chame como você quiser, mas você tem a consciência da mente do todo dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Essa que é a ideia. Não E Deus não precisa está ir, lá fora, não não tá precisa lá ir longe. dentro de uma estrutura, numa igreja, um templo, algum lugar. Não necessariamente. Você pode buscar onde você estiver, porque você é um ser que respira. E quando você fala, eu sou grato, gratidão, quando você reconhece. Guarda essa palavra, reconhecimento. Aquilo que eu reconheço, permanece. Aquilo que você não reconhece, desaparece. Ou seja, tudo aquilo que você não reconhece na sua vida vai desaparecer. Entende? Literalmente. São pessoas que você não reconhece, vai desaparecer. Você não valoriza aquela pessoa que está ali, ela vai desaparecer. Então, reconheça, valorize aquilo que você realmente ama, começando por você mesmo. Porque quando nós nos valorizamos, as pessoas que não nos valorizam, por si só também Perfeitamente. desaparecem da nossa vida. Se você não gosta do que você vê no espelho, quem vai gostar? Então aprenda a gostar de você mesmo. Aprenda a olhar no espelho e falar assim, olha, eu te amo. Eu te honro, eu te respeito. Eu me perdoo. Tem uma terapia do EFT, né? O EFT é uma outra terapia que eu também posso ensinar para vocês, que existem regiões da acupuntura, né? São pontinhos de alívio de tensão. Então você tem esse ponto, você tem aqui embaixo. Esse é o ponto da ansiedade, ó, embaixo dos olhos. Quando você faz isso daqui, você está aliviando tensão. Quando você faz isso, você começa a aliviar a tensão. Está muito tenso, entra lá num lugar reservado, começa a dar os tappings, que é essas batidinhas. Essa técnica é uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques. Liberação emocional. Técnica de liberação emocional. Quando você faz isso, você começa já a aliviar. Faz essa experiência. Né, alguns pontos nevrálgicos aqui. Pituitária, aqui em cima. Pineal, né, aqui na amígdala. Existem alguns pontos de alívio de tensão que eu uso nas minhas terapias e que as pessoas elas saem renovadas, saem leves, né? E quando você tem consciência disso. Então eu uso técnicas juntos, né, em conjunto, que a gente vai trabalhando. Então, é importante você entrar em estado de presença, mas é importante você buscar a sua essência. Quem é você? Identidade. E aí, quando você sabe disso, que aí você já vai ter a busca de uma coisa mais elevada, que é o que eu chamo de inteligência espiritual, você vai se afiliar. O que é isso? Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que pensa como você, que busca as mesmas coisas. Tem um livro antigo chamado Fernão Capelo Gaivota, já ouviu falar? Sim. Esse livro é maravilhoso, que fala da gaivota que está a família, todo mundo comendo restos de comida, de lixo. Ele sai daquilo e ele vai tentando voar sozinho e caçar a sua própria comida, até que ele encontra 5% da população de gaivotas que está num lugar totalmente diferente, num lugar evoluído. E é uma história muito bonita. Quando ele muda de cor, tudo. É espetacular. Então, o que eu te digo? A busca vem com você. Isso é uma coisa que você faz a sua vida através daquilo que você acredita. Então, no momento que você entende quem você é e você busca algo interno, aquilo que você vê na sua mente se torna real. E também você vai acessar ou vai atrair as pessoas no mesmo sentimentos e emoções que você está. Então, é muito importante. As pessoas, você não consegue muitas coisas sozinho, a gente consegue um com o outro, somos seres sociais, precisamos de ajuda. Por isso que existe o terapeuta. Então, gente, é tão importante. Todos os adultos, principalmente, precisam fazer terapia. É fundamental. Então, faça, sabe? Busque alguém que você confia e vai, sabe? Fale mesmo, trabalhe isso. E hoje existem profissionais de altíssima qualidade. Não é só para
falar de você, mas é para tratar. Hoje existem técnicas avançadíssimas que te ajudam a evoluir de uma forma maravilhosa, além de você encontrar a sua identidade, além de você avançar no teu processo, na sua própria vida. Todos nós estamos aqui para desenvolver, todos nós aqui estamos aqui para aprender, né? A gente não nasce sabendo, a gente nasce para aprender. Por exemplo, uma criança, quando ela sai da barriga da mãe, se ela não chorar, ela não vai sobreviver. Olha o impacto da mudança de ambiente. O líquido amniótico quentinho lá dentro da barriga da mãe. Ela sai para um lugar frio, ela não respira oxigênio ainda. É um impacto gigantesco. É uma situação extremamente traumática. E Começa a vida no trauma. A gente já nasce assim. Mas olha o impacto. Se ele não sofrer esse impacto, ele não vive. Se a criança não está chorando quando ela nasce, tem alguma coisa errada. Sim. Então, olha só, que interessante você analisar isso. Desafios nos transformam. Movimentos, mudanças e decisões nos transformam. Então é isso que faz a gente evoluir. E chegar lá em cima, que é a maestria, que é o serviço espiritual, que é você servir ao outro. Né? Os grandes sábios sabem que servir ao outro é a melhor coisa que existe. Você vê os anciãos, que são a figura do sábio, que é a figura dos grandes mestres, sabe que o serviço é a coisa mais sublime que existe em termos de nível de consciência. Então posso te trazer uma metáfora aqui desses 7 níveis de consciência que a gente pode estar crescendo, vamos dizer assim, passando por eles, né? Qual que você está? Qual que você já passou? Né? É o sobrevivência? É o animalesco? É a massa? É o aspiracional? É o individual? É o de coesão interna? Qual que você está nesse momento? Qual que você quer alcançar? Mas, em primeiro lugar, faça uma avaliação do seu momento. Se o seu ambiente é saudável ou se é tóxico. Se as escolhas da sua vida têm sido coerentes em relação à sua profissão, em relação às pessoas que você convive. Por quê? Gente, as pessoas, os círculos que a gente convive faz muita diferença. Eu tive momentos na minha vida que eu tive que fazer paradas e ficar sozinho, me isolar. Me isolar para quê? Para eu cuidar de mim, para eu estudar, para eu querer buscar mais conhecimento. Teve um ano, especificamente 2014, na qual eu me dediquei a estudar muito nesse ano. Eu li 23 livros nesse ano. Eu lembro que eu fiz umas 7 ou 8 formações grandes, assim, que eu usei esse tempo na minha vida, que foi justamente quando eu larguei o mundo corporativo e eu me dediquei ao autoconhecimento. Eu fiz vários cursos, várias formações. E eu fui fazendo aquilo ali e fui construindo a minha identidade como treinador, como terapeuta, como professor, porque foi uma mudança muito grande, porque eu era executivo de outra área, eu trabalhava na área comercial, de trade marketing. Eu saí dessa realidade e eu fui para um outro mundo na qual eu me sentia completo. Muitas vezes eu te pergunto, o que você ama fazer? Qual que é a sua paixão? É justamente isso. Você não vai ter uma vida feliz, realizada, se você não fizer aquilo que você ama, se você não colocar os seus dons que você tem aí, que são só seus, porque ninguém é igual a ninguém, os seus dons, talentos, qualidades, habilidades, colocar para fora, para usar eles. Né? Então nós precisamos fazer isso. Qual que é o seu dom? Né? Eu tenho escrito livros, eu já fui compositor, já compus músicas, eu estou resgatando coisas que eu deixava para trás. Tocar um instrumento, estou voltando a estudar novamente instrumento. Eu gosto de cozinhar, então eu cozinho na minha família, é uma terapia para mim. O que você gosta de fazer? Trazendo coisas que te dão prazer, aquilo que você realmente gosta. Isso é extremamente importante para manter a nossa vibração. Isso. E não tem coisa mais preciosa, gente, do que as pessoas que te amam. Então, se você não está com as pessoas que te amam, você precisa estar. Ok? Então, assim, você quer cuidar da tua vibração, do teu bem-estar, da tua paz, tudo se resume numa coisa só. Quem você ama. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard, e esse estudo demorou anos e anos e anos, porque era um estudo que era em relação à vida daqueles alunos. Então, você imagina uma turma inteira
uma vida inteira, 80 Sim. anos de estudo. Conclusão. Eles demoraram anos e milhões de dólares para descobrir que o que faz diferença na vida do ser humano, que traz felicidade ao ser humano, é quem ele ama. Simplesmente isso. Então, gente, a questão é, você está com quem você ama? Não é? Você está com as pessoas que importam para você? Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Animais também, os pets em casa, Claro, fazem grande também. diferença. E como eu tenho falado, né? Quando você exerce amor, você está ali com um bichinho teu, um cachorrinho, um gatinho. Como isso faz diferença, né? Muita. Você está ali recebendo amor, dando amor, né? Isso é muito importante, gente. Você tá... Duas coisas que elevam a tua vibração, né? O amor e a gratidão, que elevam a tua frequência vibracional. O amor é gratidão. Você tem que exercitar a gratidão diariamente, porque o teu corpo, ele é feito de líquido, de água, né? E a água, ela é sensível às emoções e ao ambiente. Suas células, elas sentem. E quando você agradece, a tua frequência aumenta muito. Isso impacta na sua saúde. Isso impacta nas suas células. Você sabe o que é um câncer, o que é um tumor? É uma célula ácida. E a célula ácida é um ambiente nocivo, que vem do quê? Estresse, ansiedade, reclamação, murmuração. Aí se torna uma azia, que se torna uma úlcera, que se torna uma coisa pior. Uma coisa, você entende? Então o que você faz? Gratidão. Gratidão transforma. Então por isso, não deixe ninguém na sua vida sem perdoar. Perdoe. A amargura é a falta de perdão. Pense assim, eu não tenho capacidade de perdoar aquela pessoa que tirou tal vantagem da minha vida. Ok. Mas pense o seguinte, que você está preso com aquela pessoa no mundo espiritual, você está amarrado em correntes que não vão te deixar prosperar enquanto você não liberar essa pessoa. Perdão é mais importante para quem dá do que para quem recebe. Sem dúvida nenhuma. E essa pessoa não necessariamente precisa estar viva, tá, gente? Sim. Porque meu pai, porque meu avô, porque fulano de tal, que nem está mais vivo. Não interessa. Você precisa liberar perdão. Quando você libera perdão, o que acontece? Você sai de uma prisão espiritual, uma prisão de alma. E eu já resgatei muita gente desses lugares tenebrosos, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Por quê? Porque são prisões. A pessoa está presa lá dentro. Sim. E ela vive a vida inteira, às vezes vive ali. Amargurada, angustiada. Exato. E quando você tira daquelas prisões, você quebra mesmo cadeias espirituais, que a pessoa está ali presa, e ela começa a viver. Conscientemente, fazendo aquele perdão, ela vai se desvincular de algo que normalmente ela fica revivendo. Exato. Mesmo que não conscientemente, mas ela está presa aqui. De fato. Então o que eu te digo? Não vale a pena viver sem perdão. Não vale a pena ter uma vida amargurada. Não vale a pena ter uma vida triste. Aproveite essa vida. Aproveite as maravilhas do nosso mundo. Nosso planeta é maravilhoso. Aproveite, porque você está tendo essa oportunidade única de estar aqui, de vivenciar o que você está vivenciando. Não interessa de onde você veio, quem foi seu pai, sua mãe, nada é por acaso. O que interessa é como você responde a isso. E o que você pode fazer de diferença? Começa olhando para dentro, começa olhando para você mesmo. Se você pode tomar uma decisão de fazer diferença, é olhar para dentro e falar, eu sinto muito, me perdoe. Quando você fala essas duas frases, eu sinto muito, me perdoe, você dá um reset no seu coração, dá um reset na sua mente. E isso faz com que você esteja se curando. Né? Eu estou falando aqui as frases do Ho'oponopono, né, que é uma técnica havaiana, que é uma das técnicas que eu uso terapêuticas também, que ajuda na ansiedade. E muito. Às vezes, eu estou no trânsito e eu estou fazendo o Ho'oponopono, que são 4 frases de limpeza. Eu sinto muito. Me perdoe. Quando eu aceito isso, eu dou um reset. E aí eu falo as outras 2 frases, que é eu te amo, eu falo para mim mesmo. Eu falo para Deus, eu te amo, eu falo para mim mesmo. E por último eu falo gratidão, porque e quando eu falo, eu estou expressando o que está dentro de mim, porque eu somente sou grato.
Como é que eu faço para ser grato? Começa a observar as pequenas coisas que você é grato. Você tem uma cama para dormir? Você tem água para beber? Você tem um ambiente, um teto sobre a tua cabeça? Agradece, sabe, gente? Agradece pequenas coisas, não precisa muita coisa para você agradecer. Começa a agradecer por pequenas coisas. Sim, é extremamente importante isso. Isso já começa a fazer básico, diferença, básico. sabe? Então, é simples, não é complexo. Só que nós precisamos querer, né? Querer faz toda a diferença. Querer é o primeiro passo. Querer é o primeiro passo. Dali, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Temos um livro aqui, que, aliás, é maravilhoso. 2 minutinhos para a gente falar um pouquinho do livro. Claro. Sobre o que ele versa. Sim. O livro Metafísica, ele é inspirado numa mentoria que eu fiz, tá? É uma mentoria chamada Inteligência Espiritual. E esse livro, a base dele toda é a física quântica. E a metafísica é tudo que é, como o título diz, né, a ciência do invisível. Então, eu falo de vários temas aqui. Eu falo de você mudar o padrão de pensamento. Uma das coisas é você sair do pensamento mecanicista, linear, e entrar num pensamento mais elevado. Você entender as engrenagens vibracionais, você entender os campos morfogenéticos. O que é isso? Você entender que você tem influência geracional, você tem influência dos seus ancestrais na sua vida. Eu dedico uma parte só para a saúde. Por exemplo, como a metafísica interfere na saúde. Eu tenho uma tabela nesse livro, por exemplo, que eu falo da raiz emocional de cada problema. Você tem um problema na coluna. Qual que é a causa emocional disso? Falta de apoio, insegurança diante dos desafios. Quais são as possíveis soluções? Exercício de fortalecimento, terapia de apoio emocional, afirmações de autossustentação. E você tem, por exemplo, às vezes problemas comuns do dia a dia, como enxaqueca, por exemplo, que é excesso de cobrança e controle e dificuldades em relaxar e soltar. Tem pessoas que não conseguem curar de enxaqueca. E às vezes consegue isso com a hipnoterapia, consegue com o PNL. Então, eu trago aqui a metafísica como solução para diversas áreas da nossa vida. Eu tenho um capítulo voltado para a questão de energia e vibração, questão de saúde, e também entro na parte espiritual da metafísica. Eu falo sobre coerência. Cada vez mais a ciência ela tem se aproximado de Deus, vamos dizer assim. A ciência tem que se aproximar da espiritualidade. Né? E quem tiver interessado nesse livro, pode entrar em contato com esse número que está aqui embaixo. Aqui você vai poder entrar no grupo VIP do programa Papo de Terapeuta. Nesse grupo você vai poder interagir comigo, com os nossos convidados, ter dicas e informações exclusivas só para quem está cadastrado nesse grupo. Então, não perca a oportunidade, porque ali você também vai entrar em contato com o Dali e ter oportunidade de acessar este livro e outras informações. Gratidão a todos. Até o próximo Papo de Terapeuta. Dali. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Muito obrigado. Bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.